Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um resumo da minha jornada aqui em Portugal, como que tá sendo a minha adaptação, o que eu tô achando, se Portugal ainda vale a pena e se vir com visto de procura de trabalho é uma boa escolha. Então fica nesse vídeo que eu conto tudo pra vocês. E aproveita, já deixa o like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo! Bom, gente, eu vou tentar fazer um resumo do primeiro mês. O que eu tô achando, quais foram as primeiras impressões, se era aquilo que eu imaginava. Mas eu posso resumir o primeiro mês como maravilhoso, comparado ao segundo mês. No primeiro mês, para contextualizar para vocês, eu já tenho uma pessoa aqui em Portugal e foi o momento do nosso reencontro, desde que a gente tinha se visto pela última vez no Brasil. E foi muito bom, porque para quem não sabe, meu namorado, ele é caminhoneiro aqui em Portugal. Inclusive, vai estar saindo vídeo sobre essa profissão dele, que é uma das profissões mais bem pagas aqui em Portugal. E esse período que eu cheguei em agosto foi o período em que ele tirou férias. Então foi assim maravilhoso. Eu até comentei assim com a minha família e com meus amigos que eu não estava sendo imigrante nesse primeiro mês, eu estava sendo turista, porque a gente passeou bastante, eu conheci vários lugares, foram muitos momentos de lazer, aproveitando as férias dele, né? E para mim, me familiarizando também. Nesse primeiro mês eu não fui em busca de nada burocrático, por assim dizer, né? Para quem vem com um visto, já tem algumas etapas, não necessariamente que é seguido na mesma ordem, mas que elas precisam acontecer para que você futuramente consiga se legalizar. E eu, nesse primeiro mês, a única coisa, para não dizer, né, que eu não fiz nada, a única coisa que eu fiz foi o meu NIF. E eu consegui o meu NIF e pude, né, passar esse mês assim mais tranquilo, gente, porque eu já tinha a minha rede de apoio aqui, eu já tinha alguém que eu conhecia, né? Diferente da realidade de outra pessoa que vem, que não conhece ninguém, precisa logo arrumar um emprego e enfim. Então eu consegui tirar o meu NIF, tem vídeo no canal falando sobre como eu fiz o meu processo e você que ainda está em Portugal, se conseguir agendar para fazer o seu NIF já e já tem representante fiscal aqui, faça isso, porque você só consegue o NIF com representante fiscal. Ah, mas eu não conheço ninguém em Portugal. Então já procura um advogado para você fazer esse documento, tá bom? Eu também não precisei arrendar casa, porque o Alanhão já tem uma casa aqui, e isso para mim foi muito bom, né, no meu processo. Para quem está imigrando, uma das coisas mais difíceis atualmente aqui em Portugal, gente, é conseguir um arrendamento em conta e que seja bem localizado. E realmente é algo que está difícil. Não é impossível, mas tem que ter uma procura, assim, minuciosa. Então, esse lado eu fiquei bem tranquila, porque eu não precisei procurar um lugar para arrendar. Foi o mês também que eu fui perdendo a insegurança de dirigir, porque eu tirei a minha carteira de motorista no Brasil e logo viajei para cá. Então, assim, eu não tive tempo hábil para colocar em prática tudo que eu aprendi na autoescola, parece assim, que eu aprendi para passar no dia do teste e é isso. Então, aqui eu tive que aprender realmente a dirigir. E no início foi bem difícil, eu fiquei muito segura, porque o trânsito aqui, gente, ele é uma loucura, sabe? Parece que todo mundo tá sempre apressado, tá sempre atrasado. Mas foi um primeiro mês muito gostoso de transformar o lugar que você vai morar em um lar, sabe? De estar com quem você ama. Eu também fiquei encantada com a arquitetura de Portugal. Aqui tem lugares, gente, lindíssimos, lindíssimos. Outra coisa que falavam muito no Brasil e que aqui agora eu posso confirmar, que é em relação ao poder de compra. Esse poder de compra, gente, é real, tá? Eu lembro que no Brasil eu queria comer sushi, eu tinha que programar às vezes o mês todo para me ter aquele dinheirinho para ir no sushi. E aqui eu percebo que há uma facilidade, entende? Para você conseguir ir lanchar fora com a sua família, ir no Mac, no Burger King, ir no rodízio de sushi, é muito mais acessível. Aqui, por exemplo, quase todo mundo tem o carro, é um bem comum, diferente no Brasil, que para você conseguir ter um carro, nem que seja ali o carro básico, né, é uma dificuldade enorme. Então, é real e eu percebi na prática esse poder de compra, que como é possível aqui ter uma qualidade de vida adquirindo coisas que são bem materiais comuns, né? Deveriam ser comuns, o básico no caso. Como, por exemplo, você conseguir comprar uma roupa de marca aí na Zara e comprar uma blusinha, um vestido, enfim. Isso aqui é possível. Outra coisa que se falava muito e que eu senti na prática aqui é em relação à segurança. É realmente como falam, gente, ainda mais comparado ao Brasil, né? Que você às vezes não pode andar no celular de madrugada
filmando ou ali mexendo que vão te roubar. Óbvio, gente, que a taxa não é zero, né? Existe, sim, roubos, enfim, crimes, mas comparado ao Brasil, aqui é menor. E ainda mais em regiões que não são centros, grandes centros, como, por exemplo, Lisboa, Porto, né, que tem muitos imigrantes, um fluxo muito grande de pessoas, aí mesmo que você sente essa sensação de segurança, assim, muito forte, sabe? Outra coisa, gente, que eu senti muito aqui de diferente do Brasil foi em relação à água. A água da torneira, que não é de boa qualidade porque tem muito calcário. O meu cabelo, eu senti muito. O primeiro mês eu me sentia horrível, assim, minha autoestima foi lá pra baixo, porque a minha pele ficou seca, as minhas unhas quebradiças, o meu cabelo ficou horrível. Até eu conseguir, né, ali encontrar um produto que se adequasse ao meu cabelo e me ajudasse nesse momento pra tratar ele do calcário. Outra coisa que eu senti, e que tem pessoas que chegam e não fazem nem diferença, é a questão do fuso horário. Eu ali na primeira semana, gente, eu acho que eu fiquei uns 2 dias seguidos, assim, sem dormir. Foi bem difícil. Eu achei que eu não ia sentir, porque eu tenho uma facilidade tremenda pra dormir. Mas foi punk. E, enfim, graças a Deus eu consegui me adaptar, porque privação de sono não é comigo. Outra coisa também que você fica desde o Brasil com uma certa expectativa, e que eu também tive, né? Não é diferente não sou diferente de ninguém. Como seria o meu contato com portugueses. E aquela expectativa, né? Se vão me tratar mal, porque eu sou uma imigrante. A minha região, principalmente, tem muito imigrante. Você vê muito indiano andando na rua. Tem aqui muito chinês, sabe? Eles têm comércio aqui, tanto os indianos como os chineses. E eu tinha esse certo receio, né? De, às vezes, até a questão da língua. É a língua portuguesa, gente, é a mesma língua, mas às vezes parece que não é o mesmo idioma, entende? Porque realmente o sotaque é diferente. Inclusive, de regiões para regiões é diferente. Assim como no Brasil também, né? No norte tem um sotaque, no nordeste tem outro, no sul tem outro. Mas as pessoas em que eu tive contato, graças a Deus, assim, foram educadas comigo, me trataram bem. Os meus vizinhos são portugueses e são maravilhosos. Inclusive, são muito atenciosos comigo. Eu moro numa quinta, então logo que eu cheguei me deram verduras, sabe? Tomate, pimentões. E eu tenho uma boa relação com eles e isso é muito bom. Falam, né, que europeus são mais diretos, né? Portugueses são mais diretos. E realmente, gente, eles são diretos. Eles não têm muito tapas na língua, mas eu percebo que não no sentido de serem pessoas grossas. Existem exceções, tá? Existem exceções e casos. Às vezes eles são realmente grossos, mas isso não tem a ver com nacionalidade, porque eu já vi, né, em atendimentos, em atendimento ao público, a pessoa sendo grossa com outra, mas não por questão de nacionalidade, sabe? Uma humilhação, um rebaixamento por ser... mas é o jeito deles, eles são diretos e isso é até bom, né, de certa forma, só é diferente do que a gente tá habituado, mas não é um ponto negativo. Outra coisa que eu achei e senti de diferente também, gente, são os supermercados. Inicialmente eu até estranhei muito, porque quando você tá habituada às marcas que você sempre comprava no determinado supermercado e aqui não tem, você fica ali um pouco confusa no sentido de tipo, não conhecer e não saber a qualidade do produto, mas é algo que me surpreendeu, porque as coisas aqui em Portugal tem uma boa qualidade, a maioria dos produtos, e são acessíveis, entende? Não é uma coisa absurda, de boa qualidade, por isso um preço é super absurdo. Não, você consegue ter acesso no supermercado a coisas de boa qualidade e com preços acessíveis, e é muito legal isso aqui. Eles também têm a questão os próprios supermercados têm os próprios produtos, sabe? Os produtos da sua própria marca. E isso é muito legal aqui, eu gosto muito. Então eu não foquei necessariamente em já procurar um emprego e tirar todos os documentos, apesar de eu ter ido ver algumas coisas. Tirei o meu NIF, dei entrada no meu NIS, porque atualmente é tudo online. Fui tentar ver o número de utente. Eu também consegui, nesse tempo, ver um lugar para fazer a equivalência do meu diploma de ensino médio. Mas como era agosto, férias do Olaion, era férias do Pedro, porque o ano letivo aqui começa em setembro. Então eu precisava que o Pedro estivesse estudando para mim conseguir me organizar, para entender sobre horários de aula dele e tudo mais, até para saber o tipo de emprego que eu poderia aceitar, né? Porque eu sou a responsável dele, o Olaion tá de férias e ele é caminhoneiro, então eu fico praticamente sozinha com o Pedro por muito tempo. O Olaion fica praticamente um mês fora, vem em casa, fica uns 4 dias e já retorna para o trabalho. Então, isso tudo eu precisava para conseguir me organizar. Então, esse primeiro mês foi mais de passeio, foi
foi mais uma adaptação, assim, bem tranquila, sabe? Vivenciando tudo, um dia de cada vez, aproveitando como turista. No setembro, o Lion, gente, voltou a trabalhar. E aí eu me encontrei na realidade de imigrante, estando aqui em Portugal, com visto de procura de trabalho e tendo aí, né, que ir atrás de toda a burocracia para conseguir se legalizar. Em janeiro, a minha entrevista na AIME, então eu preciso apresentar aí alguns documentos. E cada dia mais parece que são informações novas, eles pedem mais novos documentos. E eu tenho agora esse prazo para conseguir adquirir e deixar tudo organizado para quando chegar janeiro eu dar a entrada ali no meu pedido de residência. E, gente, que mês desafiador. Foi o mês, assim, que começou a cair a ficha de onde eu estou, que eu estou num país novo, recomeçando. Foi o momento que eu comecei a perceber tudo que eu deixei para trás, que aqui é tudo novo, uma cultura nova, às vezes parece até que uma língua nova. E eu fiquei extremamente sensível na primeira semana em que o Lion foi trabalhar, porque eu tinha ele, né, como minha rede de apoio, e depois eu me encontrei sozinha. E esse momento, assim, gente, nessa semana, a primeira semana de setembro, eu fiquei extremamente sensível, sabe? Eu senti um desânimo muito grande. Eu chorava pra tudo. Eu tava, assim, fazendo comida em casa, eu chorava. Eu ia resolver alguma coisa, eu tava esperando o meu olho encher de água, eu tinha vontade de chorar. Eu tava na reunião dos pais, na escola do Pedro ali, todo mundo interagindo, e eu tava com vontade de chorar. Eu fiquei, assim, extremamente sensível. Porque muitas coisas me levaram a isso, sabe? Aqui é muito burocrático. Então, esse segundo mês eu comecei a saga, né, de enfim, ir procurar emprego. Algumas coisas eu consegui e graças a Deus por isso as coisas vão se encaixando com o tempo. Matriculei o Pedro na escola, o Pedro começou a estudar, tem se adaptado muito bem e isso foi muito bom. Eu recebi o horário do Pedro para entender, né, como que vai ser a nossa rotina aqui, só nós dois. O Pedro depende de mim, eu preciso dar o suporte para ele de tudo, então eu preciso encontrar um emprego que seja ali de acordo com a minha prioridade, que é ele. Então, eu também, o meu NIS, vamos falar do NIS, gente. Quem tá no Brasil e tem a oportunidade de tirar o NIS, já começa a dar entrada daí, sabe? Porque tá muito difícil. Pra vocês terem ideia, eu tô gravando esse vídeo hoje é 3 de outubro, e hoje é a 4ª vez que a Segurança Social nega o meu pedido de NIS do Pedro, e enfim, eles vão negando, mesmo que não tá faltando nenhum documento, gente, eles vão negando, e você tem que tentar novamente. E o meu NIS deu negado, e aí eu recorri novamente, estou na espera até o momento, não consegui o meu NIS. Já perdi as contas de quantas vezes eu fui na Segurança Social, porque principalmente com relação ao do Pedro, quando nega, e aí tem lá falando o que faltou de documentação, eu vou na Segurança Social para ver se elas me explicam, mas nem elas, gente. Lá tem uma lista de tudo que é necessário para tirar o NIS, sabe? Eles, enfim, tem dificultado bastante essa relação do NIS. E o NIS ele é essencial porque para quem vem com visto de procura de trabalho, para se legalizar, precisa de um contrato de trabalho. E para ter um contrato de trabalho, as empresas, gente, elas pedem o NIS. Quando você vai na Segurança Social, eles falam que os empregadores eles têm o direito, né, de dar o seu NIS ali com o contrato de trabalho, você fazer o pedido de NIS. As empresas, gente, ou elas não têm essa informação, não sabem dessa informação, ou elas simplesmente se negam a fazer isso, entende? Então, acaba dificultando mais. E aí, foi o mês também que eu venci a insegurança e tô vencendo ainda de estar dirigindo nas ruas daqui, mas, enfim, é essencial e graças a Deus tá dando tudo certo. Outro documento que eu tentei fazer, que é essencial aqui também, é o número do utente, e eu não consegui, porque precisa de um atestado de morada. E simplesmente, gente, na minha região, e isso varia muito de região para região, tá, gente? Isso é real. Até para você tirar o NIF, até as informações que você recebe na Segurança Social, as informações que você tem na Junta da Freguesia, tudo isso muda. Aqui parece que os órgãos eles não se conversam, então cada lugar tem a sua forma própria de agir dentro da lei, obviamente, e enfim, na minha região em específico, eu não consigo um atestado de morada. Isso me pegou bastante, assim, porque nessa semana que eu fiquei sensível, isso também influenciou, porque aqui eles só dão atestado de morada se você tem o título de residência. Não faz sentido, né? Eles nem se você é um imigrante, você tem um visto de procura de trabalho, você tem agora eu esqueci a palavra. Você tem um contrato de arrendamento, você não consegue tirar porque você não tem um título de residência. E não ter um atestado de morada aqui já é outra coisa também que dificulta. Então essas burocracias, gente, nossa, como é desafiador, sabe? Mas eu sei que é só o início, tem muito mais por vir. Também entendo que esse processo... Foi a primeira semana, assim, que eu fiquei bem triste, bem desanimada. Eu acredito que é o momento que chega para todo imigrante.
Talvez de diferentes formas, às vezes é um desânimo ou uma tristeza por falta da família, ou enfim, né? Mas no meu caso eu senti mais porque eu tava longe do Olayon, a primeira semana assim longe, tudo novo, no novo país, me sentindo sozinha e com tantas burocracias, sabe? Parece que nada ia dar certo, mesmo frente a esses desafios, sempre tive a certeza e a convicção de que o Senhor estava à frente, por mais que em alguns momentos eu pensava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu sei que os pensamentos negativos, dependendo das experiências que a gente passa, ele fica ali à tona, mas eu sempre tive certeza que todo esse processo tem me feito amadurecer. E o que tem mais pegado nesse segundo mês, gente, tem sido a procura de trabalho. Porque é muito interessante quando você vem com visto de procura de trabalho, e eu falo isso em outros vídeos, se vocês assistirem, eu falo bastante sobre isso. Você já procurar e saber bem a região que você vai, por que você está escolhendo ela, estudar o mercado de trabalho dessa região. No meu caso, eu não escolhi a região, digamos assim, né? Porque o Olayon já tinha casa aqui, então eu fui pesquisando de acordo com essa escolha, porque eu já tinha casa aqui, né? E a minha região em si, eu preciso adaptar ela para o meu estilo de vida, que é de ser mãe em tempo integral, digamos assim. Então, inicialmente, eu vim para cá com o intuito de, primordialmente, conseguir um emprego na área da educação, certo? Porque no Brasil eu era professora, eu tenho um diploma. Futuramente, inclusive, pedagogas que estão por aqui, eu vou estar falando para vocês sobre o meu processo, porque é algo possível, tá, gente? Ah, nossa, o seu diploma aqui não vale nada. Realmente não vale nada, mas tem como você fazer equivalência, tem como você fazer o mestrado aqui, enfim, tem como você usar o seu diploma para exercer sua função aqui, ok? Como pedagoga. E aqui eles falam como professora do ensino básico, né? Que é do pré-escolar ao primeiro ciclo. E eu já vim com esse planejamento. Só que, inicialmente, como em janeiro eu já preciso estar com um contrato de trabalho para dar entrada na minha residência, eu vim em busca de trabalhar na área de educação, mas não somente nisso, eu tô a tudo. Então, desde o Brasil, eu já tinha analisado essa possibilidade de trabalhar na área de educação aqui. É possível, você que é pedagoga e está no Brasil e pretende vir para cá trabalhar na mesma área, pesquise a região que você vai morar, né? Como eu já tinha falado. Eu já tinha pesquisado as escolas particulares e creches particulares, que é a forma que a gente consegue trabalhar, porque no público é através de concurso, você consegue só prestar concurso quando tem um título de residência. Então, foca nas que são privadas. Você vai precisar da equivalência do seu ensino médio e vai precisar da sua experiência de professora. Então, eu fiz esse mapeamento de creches e escolas particulares aqui ao redor, que são próximas da minha cidade, e são pouquíssimas, porque a minha região ela é mais industrial, então tem muitas fábricas. Mas mesmo assim, as poucas que tinha, eu consegui entrar em contato, mandei meu currículo, liguei, porque aqui funciona muito também ligar, e não estavam precisando de auxiliar. Consegui receber propostas para ser professora explicadora, para ser professora de ATL. Futuramente eu vou estar fazendo um vídeo mais sobre isso. Só que veio o impasse, gente. Como eu estou com visto de procura de trabalho, eu preciso de contrato de trabalho. E todos os serviços que eu consegui para a área da educação, eles pagam a recibos verdes, porque eles pagam o professor pela hora. Então eu tive que dispensar. E aí eu preciso de um emprego que eu também consiga conciliar com os horários do Pedro, né? Porque só sou eu e ele é uma criança e ele depende totalmente de mim. E também tem sido uma dificuldade, porque aqui, principalmente na minha região, tem muitas fábricas. Isso é um ponto positivo, principalmente para quem tem visto de procura de trabalho, porque eles fazem contrato e é o que eu preciso. E eu estou disposta a isso. Mas o que tá pegando para mim eu não tenho NIS ainda, então eu já fui dispensada de algumas oportunidades, porque eu ainda não tenho NIS. E outras eu tenho dispensado, gente, porque aqui tem muito a questão de horário rotativo e folga rotativa. Então, por exemplo, em uma semana, ou às vezes esse horário rotativo é semanalmente ou mensalmente, mas você trabalha em um horário, por exemplo, no horário da manhã, no outra semana você vai trabalhar durante a noite, enfim, para mim não compensa porque eu tenho o Pedro Miguel e eu preciso dar essa assistência a ele, né? E ele é a minha prioridade. Então, assim, é por esse motivo que eu ainda não estou trabalhando, gente. É porque as oportunidades que apareceram foram para recibos verdes, e eu preciso de um contrato de trabalho, porque os horários eles não se encaixam ali para as minhas necessidades. Mas é isso, eu estou em busca. Isso tem dias que me causam angústia, vai causando ansiedade, né? Mas o teu agendamento é só em janeiro na AIMA, mas, gente, quem tá aqui
Eu não sei. E eu, que sou acostumada, ó, num ritmo, numa rotina de sempre estar trabalhando, enfim. Eu tenho meu ocupado aqui na quinta. O Elanhão até comprou galinha, diz ele que é pra ocupar a minha cabeça pra me cuidar delas. Ai, gente, mas é muito desafiador. Mas é possível, tá? Emprego não falta. Se você não tem impedimento, né? No caso de não precisa se preocupar com horário, se vai trabalhar de noite, de manhã, enfim. Tem, tá? Você consegue. Inclusive, gente, eu tenho a minha prima e o esposo dela. Chegaram, acho que uns 8 dias depois que eu tinha chegado. Eles também estão aqui com visto de procura de trabalho. É técnica de enfermagem, gente. Eu acho que em 3 dias que ela tava aqui, eu não sei, ela já conseguiu emprego com contrato, tá? E o esposo também dela, se eu não me engano, ele era Uber em São Paulo. E aqui ele tá trabalhando como motorista de uma lavanderia. E já com contrato também. E os dois sem NIS. Então, assim, é muito relativo de região para região. Eles estão na região de Mafra. E eu tô aqui na região do Cartacho. Então, é de região para região. Ela, por exemplo, conseguiu fazer o atestado de morada dela só com a assinatura das portuguesas, porque nem contrato de arrendamento ela tem. Com o NIF e o passaporte foi muito tranquilo. Já na minha região, precisa da residência. Então, gente, varia muito de região para região. Mas emprego tem. Para quem tá com visto de procura de trabalho, até mesmo para quem ainda não conseguiu o NIS, tem. Basta analisar a região que você vai, se inscreve no Net Empregos, Sapo, eu não tô nem lembrando, gente, agora. Tem a vertente humana, entra em grupos de Facebook, mas emprego não falta, principalmente para quem não tem critérios com relação a horário, ao tipo de serviço, gente, tem, principalmente em fábricas, e eu acho que vale muito a pena. Eu, no caso, né, tenho a minha prioridade maior, que é o meu filho, eu tenho um suporte, graças a Deus por isso, né, que eu consigo me manter um pouco mais tranquila, que é o Elanhão, mas tem sido uma experiência muito válida, eu tô muito feliz em estar vivendo essa jornada, perto de quem eu amo, de quem eu escolhi, construindo o futuro que nós planejamos, e eu sei que Deus está presente em todos os momentos, desde o momento que eu decidi que eu viria para cá, o processo burocrático também para tirar o visto, até os vizinhos, gente, que eu tenho aqui, tanto os portugueses como também os brasileiros que eu tenho. Eu sinto Deus cuidando de mim em todos os momentos. Então, tudo que eu tô vivendo hoje era algo que a Kathleen de 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, assim, nem sonharia, não imaginaria estar vivendo. E eu tava refletindo, sabe, esses dias. Inclusive, eu sempre converso com a Laura, que é a minha amiga, como a vida ela é louca, como a vida ela dá um 360, assim, tão rápido, sabe? Como que a nossa vida ela muda, gente. Então, toda essa minha experiência, por mais espinhos no caminho que existam, porque imigrar, gente, não é fácil. Recomeçar, deixar o que você já tinha construído para trás, não é fácil, mas eu tô aprendendo muito e as dificuldades elas servem para nos fazer amadurecer, não é mesmo? E tudo isso faz parte do processo. Tem dias que realmente você vai se perguntar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Tem dias que, assim como eu, talvez você passe uma semana chorando. Tem dias que a saudade de casa aperta. Mas é importante você ter em mente que faz parte do processo, que tudo aos poucos vai se organizando. Quando você coloca nas mãos de Deus, você tem que exercer e praticar a sua fé, de entender que Ele está à frente de tudo, Ele está cuidando de tudo. E eu quero finalizar esse vídeo, gente, com uma pergunta. Ainda vale a pena emigrar para Portugal? Lembrando que eu vou dar essa resposta referente à minha experiência de tudo que eu tô vivendo até o momento. E eu diria que vale sim a pena. Vale dentro da perspectiva de quem vem para cá planejado, de forma legal, pretendendo ter uma qualidade de vida melhor, pretendendo trabalhar e com esse trabalho, você conseguir ter e dar conforto para sua família, ter segurança, sabe? Poder viajar, sonhar com um futuro palpável, digamos assim, seja adquirindo bens, ou seja, fazendo o que você sonha. Aqui é um lugar que te oportuniza também se qualificar profissionalmente, tendo uma meta, tendo um foco e sendo determinado ali. E não esquecendo desse foco todos os dias. Porque, gente, você que é imigrante precisa ter muita paciência. Inicialmente, o primeiro foco é se legalizar. E aqui em Portugal existe, digamos assim, uma certa rigidez, né? O Estado, ele abre as portas para você tirar o visto, para você se legalizar. Mas o que a gente percebe quando chega aqui é que existe uma falha gigantesca administrativa, entende? É como se eles não estivessem preparados para receber tantos imigrantes, mesmo que eles estejam precisando de mão de obra. Então, isso acaba dificultando para você se legalizar, mesmo você seguindo ali todos os passos, sabe, corretos, tentando fazer tudo da forma correta. E dentro desse gancho, gente, eu já quero falar, será que vale a pena ainda tirar o visto de procura de trabalho? É um visto que tá passando por muitas mudanças agora e eu, sinceramente, não recomendo, porque se você tem a oportunidade de vir com o visto já de trabalho ou um outro tipo de
visto até de estudante, eu acredito que para se legalizar serão vistos mais adequados, entende? O visto de procura de trabalho, ele vai se restringir, né, de acordo com o projeto de lei que está agora, para ser aprovado pelo presidente, a profissões altamente qualificadas. Então, quem está aqui, que já veio com esse visto, para se legalizar a gente não tá valendo praticamente de nada. Eu falo pela minha experiência, óbvio, né? É isso, gente. Eu espero que a minha experiência, tudo que eu tô passando, acompanhe aí os próximos capítulos. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês, com relação a emprego, principalmente, né? Talvez futuramente na área da educação, que eu pretendo. Então se inscreve no canal, deixa o seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu sempre respondo todo mundo. Eu espero que a minha experiência e a minha jornada, ela possa ser válida de alguma forma na sua experiência também. Então, que Deus te abençoe. Um beijo e até mais. Tchau!